As atrocidades da medicina nazista e o contexto social que as tornaram possíveis são alvo de debates até os dias de hoje. Mas por que relembrarmos disso agora, mesmo 80 anos depois do início da Segunda Guerra Mundial? Bem, eu acho importante para que não façamos isso novamente. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cientificando. Já deixa o seu like aqui embaixo. Esse vídeo só foi possível graças a uma parceria que a gente fez com a página A Segunda Guerra Mundial. Essa página conta várias curiosidades e fatos históricos sobre a Segunda Guerra, então se você gosta do assunto, é só olhar os links aqui na descrição. Antes de entrarmos no contexto dos experimentos médicos nazistas, devemos entender o contexto histórico da época, especialmente duas características importantes: o regime totalitário de Hitler e a ideologia de higiene racial pregada pelo Partido Nazista. Essa pregação de higiene racial não era apenas um movimento que se limitava ao campo político, era todo um movimento social muito forte que era reforçado por propagandas do Partido Nazista e também por distorções na biologia daquela época. Os experimentos são uma continuação dos propósitos do Partido Nazista. Sem esse contexto social autoritário, antissemita e de higiene racial, esses experimentos médicos não seriam possíveis. Entretanto, infelizmente, eles aconteceram. Higiene racial e eugenia. Eugenia é uma teoria que busca produzir uma seleção de coletividades humanas baseadas em leis genéticas. Assim, os nazistas usavam todas as leis da biologia, como por exemplo a genética, e o que eles faziam? Eles limitavam, por exemplo, a reprodução de judeus para que os seus genes não se distribuíssem entre a população. Desse modo, eles selecionavam qual raça era superior à outra. E também, em alguns casos, eles acabavam matando para que essas pessoas diminuíssem aí na população e não sujassem a raça ariana. A eugenia legitimou a criação de campos de concentração para isolar a raça superior da inferior. Tudo entre aspas, lógico. Fazê-los trabalhar coercitivamente e, como ocorreu com milhões de pessoas, serem mortas em prol da purificação racial alemã. Para tudo isso, os nazistas deviam acreditar no determinismo biológico. Assim, eles acreditavam que os seres humanos vivem e se comportam de acordo com sua constituição biológica, e a raça superior, por determinismo, era a ariana. Durante o século XX, muitos higienistas se aliaram ao Partido Nazista e seus ideais. E quando eles tomaram o poder em 1933, as coisas pioraram bastante. Vários médicos e geneticistas, agora com o apoio financeiro e ideológico do governo, começaram a pôr em prática as suas ideologias em forma de experimentos humanos. O número de experimentos começou a crescer bastante na metade dos anos 30, como resultado da política de eugenia. Um dos programas era, por exemplo, a esterilização de pessoas que, segundo os nazistas, tinham doenças genéticas. Assim, quem supostamente tinha algum distúrbio para a opinião nazista não poderia ter descendentes. Outro programa foi o da purificação do sangue alemão, da honra alemã. Isso permitiu a alegação de que os judeus eram uma raça inferior e que, sendo assim, não deveriam ter os mesmos direitos civis dos alemães. Logo, foi criada uma massa de pessoas que agora poderiam ser usadas em testes, e elas se tornaram, portanto, material para pesquisa. Num contexto de acesso ilimitado a uma massa de judeus, os programas científicos seguiram como um completo desrespeito pelo ser humano e muitas atrocidades se seguiram. Nos anos 40, os testes aumentaram muito, isso porque agora eles estavam no contexto da Segunda Guerra Mundial. No contexto da Segunda Guerra Mundial, muitos dos experimentos tinham como foco aumentar a taxa de sobrevivência dos soldados alemães, dos soldados do eixo. Em 1942, vários experimentos fatais envolvendo baixa pressão, temperaturas congelantes e doenças infecciosas foram feitos. Também, inúmeros experimentos de fármacos para o tifo e tétano, por exemplo, foram testados. As vítimas eram de várias nacionalidades: poloneses, católicos e judeus, prisioneiros de guerra, como por exemplo pessoas do leste europeu, de países ali que foram invadidos pela Alemanha nazista, e até mesmo alemães e austríacos, mas não era qualquer alemão e qualquer austríaco.
principalmente eram pessoas com problemas psiquiátricos que eram mortas deliberadamente e serviam aí como cadáver para estudos anatômicos. Um dos experimentos, por exemplo, era para testar a antibiótico terapia, a terapia com antibióticos, para ver se ela funcionava aí nos soldados. Os judeus eram inoculados aí com material purulento que vinham de outras pessoas infectadas. Alguns deles recebiam tratamento, outros não recebiam tratamento e alguns recebiam apenas um tratamento homeopático, que hoje a gente sabe que não funciona. Resultado final, cerca de 1/3 das pessoas que foram submetidas a esse esquema de tratamento morreram, e os que não morriam sofriam sequelas psicológicas e físicas para o resto da vida. Outros experimentos tinham como foco a aviação, a aeronáutica, verificar a fisiologia do ser humano em baixas pressões nas altas altitudes. Nesses casos, colocaram judeus em câmaras hipobáricas, câmaras de baixa pressão. Cerca de 70 entre os 200 testados morreram. 200 que a gente sabe que foi documentado, porque provavelmente é muito mais do que isso. E os que não morriam, a maioria era morta para ver se a exposição a baixa pressão causou danos internos nos seus órgãos. Para simular uma queda em alto mar de um piloto nazista, por exemplo, atingido no ar, colocaram judeus para beber água salgada, água do mar. E a gente sabe que hoje isso causa desidratação. Como eles já não eram bem cuidados nos campos de concentrações, muitos poderiam morrer sob esse experimento. Alguns prisioneiros também poderiam ser submetidos a baixíssimas temperaturas para que os alemães pudessem testar novos tratamentos para a hipotermia, que era um problema comum naquela época, e muitos soldados sofriam disso. Joseph Mengele, o Anjo da Morte. Joseph Mengele, um médico conhecido como Anjo da Morte, realizou muitos experimentos com prisioneiros de Auschwitz. Várias crianças judias e ciganas foram vítimas dos seus experimentos. Ele tinha uma obsessão especial por gêmeos idênticos e vitimou muitas dessas pessoas. Seus experimentos compreendiam transplantes de órgãos sem anestesia, colocar pessoas sobre variadas temperaturas e também a atrocidade de, por exemplo, ver quanto tempo um bebê conseguia sobreviver sem se alimentar. A sua obsessão por gêmeos tinha uma característica especial, pois duas pessoas geneticamente idênticas poderiam, por exemplo, uma servir como cobaia de um experimento e a outra como controle desse experimento. Uma curiosidade interessante é que Mengele morreu no Brasil. Ele mudou de nome e agora sua sala serve para aulas de anatomia na Faculdade de Medicina da USP. Como eles estavam num contexto da Segunda Guerra e como muitos soldados morriam aí de infecções, muitos dos experimentos eram focados aí no tratamento de doenças infecciosas. Como eles usavam vários fármacos diferentes, muitas pessoas morriam sob certo tratamento e outras ficavam com sequelas por resto da vida. E o assustador é que as pessoas muitas vezes não tinham essas doenças, elas eram inoculadas pelos nazistas e desenvolviam a doença. Em contraste com a irracionalidade de muitos testes nazistas, alguns experimentos seguiram sim as normas da comunidade científica internacional. As técnicas iam do convencional ao obsoleto e muitas vezes até inovadoras, apesar de muitas técnicas serem violentas e desrespeitarem o sofrimento humano. O desejo de obter novos conhecimentos ficou acima do respeito e do direito dos seres humanos. Diante de um certo desafio, eles utilizavam seres humanos como massa e como cobaias para os seus experimentos. Isso é inaceitável. Até no contexto com o fim da Segunda Guerra, no julgamento de Nuremberg, muitos médicos continuavam a sustentar seu argumento de que o que eles faziam ajudou a desenvolver a medicina. Ou seja, eles colocavam as suas descobertas acima do ser humano. Mas vale lembrar que muitas das suas supostas descobertas eram apenas violência gratuita, como por exemplo colocar tinta dentro do olho de uma pessoa para ver se o olho mudava de cor. Isso não tem nenhuma utilidade médica. A história já nos mostra que devemos impor limites para as pesquisas com seres humanos. Deve ser feito com respeito e consentimento dos envolvidos. Nosso ímpeto por novas descobertas não deve ultrapassar um limite do aceitável. Devemos prezar pelo bem do ser humano e pela liberdade dos indivíduos. Fala pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos e de curtir a página do Facebook da A Segunda Guerra Mundial e também o seu perfil aí no Instagram. No mais é isso e até a próxima!